Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá. E hoje nós vamos falar sobre um ícone, sobre um patrimônio tombado pela Unesco. Qual? Brasília. Vamos lá! Então, eu vim hoje pra falar absurdos aqui. A gente vai falar bem, falar mal ou falar dela? A gente vai trazer a verdade. Que é isso que esse podcast tem, que é o compromisso com a verdade. Diversão, né? Tem outros compromissos mais importante que a verdade, na Pode verdade. ser. Então, Brasília, pra quem não Em sabe, Brasília, é a capital 19 horas. desse país. Vamos começar bem no começo, hein? Pra quem tá um pouquinho perdido. Não sabe, né? Não tem umas histórias que nas gringas o pessoal fala que a capital do Brasil é Buenos Aires. Fala, Não tem fala. essa E eu história. já ouvi isso Rio- pessoalmente. Ah, é? Ouviu? Ouvi. O cara falou, Buenos Aires. Daí você Sério? falou o quê? Fuck you. O cara é americano? Aham. Mas peraí, que contexto era esse? Tipo, fala capital do Brasil! Que história é essa? Vocês estavam brincando de qual é a capital? É. Mas então, daí pra quem não sabe, né, estamos contextualizando que a capital do Brasil é Brasília. Mas foi sempre Brasília? Não. Não. Muito bem, estrelinha pra vocês. O Brasil, ele é famoso pela ocupação na costa, no litoral, né? Porque chegaram os naviozinhos lá, pra quem não lembra essa história, mais perto de se locomover, e a costa foi se E daí desenvolvendo. pegaram o Lúcio Costa Puta que pariu. e chamaram ele pro interior. Gabriel cortando 500 anos de história. Pra quem quer ouvir a versão... Como é que Resumida. é? Quando você escuta, resumida, você escuta o podcast em velocidade 2.5, assim, né? É. Mas, enfim, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E antes? Então era Salvador, depois passou a ser o Rio de Janeiro. E então a gente vai contar um pouquinho dessa história do planejamento urbano de Brasília. Maravilha. Vamos começar bem do começo, então. Posso fazer, Sim, pra alegria do Gabriel aqui, a gente resgatar? Índios, pau-brasil. É, exatamente. Pedro Meu Álvares Deus. Cabral. Não, vamos começar lá dos Tordesilhas. Tordesilhas. Sério? O mundo estava dividido entre Ah, meu. A Pangeia. a Pangeia. Dá pra ir bem atrás mesmo, mas não. Vamos lá, então Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, correto? Ah, não foi tão longe. Beleza. Não, começou. Não, mas agora vamos lá atrás. E só para contextualizar, a população atual hoje de Brasília está em torno de 2.900.000 habitantes, e somando a região metropolitana, chega a 4.280.000 pessoas. Pô, legal, Tá? né? Muita gente. Então é o seguinte, fazendo um resgate histórico aqui, que eu achei interessante toda a história e porque a ideia da gente realmente mudar a capital do Rio de Janeiro para construir uma nova cidade, essa ideia de realmente construir uma cidade do zero, né? Então eu vou voltar um pouquinho ali no século XVIII. Puta que pariu. Então senta um pouco, né? Tá lendo aqueles livros 1822? Tô. Mas prometo que vai ser breve. Tá. Não, é o seguinte, essa ideia de deslocar a cidade para o interior vem de muito tempo. Então, desde o século XVIII, e é isso que a Renata comentou, assim, a nossa ocupação sempre foi pelo litoral. E um dos motivos de levar essa capital para o interior do Brasil era a ideia de que, no interior, a gente teria uma cidade que seria menos suscetível a invasões, a ocupação. Então, enfim, teria uma questão de segurança nacional. Hoje em dia é bem importante você estar num lugar onde não possa ter invasões, né? Em 1823, o José Bonifácio, grande e famoso José Bonifácio, vamos lá. que era um dos braços direitos de Dom Pedro lá na Declaração da Coroa. Independência Aham. e tal, mas ele já propunha também essa criação de uma nova capital. Não exatamente onde está hoje, mas já havia essa ideia. E ele é um dos primeiros a propor a ideia do nome Brasília. Porra! Por isso que eu fui Mas ele resgatar. inventou esse nome? Que nome é esse? Então, Brasília, na verdade, significa natural do Brasil. Ah, então você é um Brasília. Exatamente. Você é um Brasília. Eu, você, todos nós. Somos né? Brasília. Então, natural do Brasil, brasileira, aquele que provém de terras brasileiras. Mas como assim significa natural do Brasil em que... Em Tupi. E aí, o que aconteceu? Houve uma Constituição em 1891, tá? Tá. E aí ficou estabelecido que haveria um terreno no Planalto Central que seria pertencente à União, tá? E aí, então, foi demarcado. E daí, na sequência, em 1892, houve uma expedição comandada pelo Luiz Cruz, que ele foi investigar o que havia naquela região. E o que havia? Havia quase nada.
Mas ele foi investigar o que ele fez. Foi, assim, verificar, ó, topografia, o clima, questão de fauna, flora, etc. Para ver o que havia naquela região. Então, estabelece-se ali pela primeira vez esse quadrilátero, que é o, digamos, o quadradinho que a gente tem Vê no mapa, o né? DF. Exatamente. Não é o mesmo tamanho, mas seria naquela região. Né? E uma das principais justificativas, de repente, para considerar aquele local como um espaço legal para construir uma nova cidade é porque era uma região relativamente plana, de fácil ocupação, sim, com uma fartura de água muito grande, porque ali tem muitas nascentes que se espalham realmente pelo Brasil, né? E tem um clima relativamente agradável. Porra, já foi Bem pra lá? relativamente, né? Que assim, se você considerar Rio de Janeiro 40 graus... Ok. Né? Comparado com o Saara. Ok, excelente, né? Sibéria. E aí também havia essa questão da justificativa da centralidade, né? Quer dizer, você colocar uma cidade, uma capital, num centro um pouco mais geográfico do Brasil, você tem uma integração nacional muito maior, né? Então, acharam-se interessante essa ideia. A ideia, então, de construir a nova capital aparece nas outras constituições, de 34, de 46. A galera vai procrastinando a ideia, né? Olha o link com o outro episódio, exatamente. E ninguém teve a coragem de realmente botar isso em prática, tá? Em 49, então já chegando agora mais perto das nossas vidas. Em 49, um projeto de lei estabelece que uma área ali no estado de Goiás de 5.000 km², né, seria essa nova capital. Tá? Essa história de Brasília tá parecendo o trem-bala da Dilma lá, né? Não vai acontecer nunca, né? Mas a gente chega. Tá. Vai chegar lá. Beleza. Porque a gente já sabe o final da história, né? Ah, é verdade. Então, acompanha. Mas assim, algumas curiosidades. Por exemplo, em 49, lembra do nosso querido Le Corbusier? Lembro. Então, sim, nosso amigo. O Le Corbusier manda uma cartinha para o embaixador chamado Hugo Gautier, tá? E nela, o Le Corbusier diz o seguinte... que ele estava disposto a elaborar os desenhos e textos, né, para gerar uma ideia de uma nova capital. Chama eu. Exatamente. Tô aqui, tô de bobeira. Moá. E ele chama aquilo de plan pilote. Olha, plano piloto, que em francês quer dizer? Como é que plan pilote. Como é que é? Mas em francês o E tem som no final? Plan pilote. Google, me ajude. Mas então, assim... O primeiro plano, né? O plano... Inicial preliminar. Então. Piloto. Só que essa ideia do plano piloto já começa a aparecer, então, e a gente começa a incorporar isso como plano piloto, né? Que depois a gente, enfim, tem uma confusão de que parece uma asa de avião, etc. Depois a gente entra nisso. Mas então existe essa ideia de um plano piloto. É que o Lúcio Costa acha uma merda isso, né? Ele que desenhou a porra do avião. Mas não é um avião, é uma borboleta. Em 1955, o Juscelino é eleito presidente da República. Uhul! Né? Glórias, conseguiu. E ele tem um slogan que é muito simbólico, que é 50 anos em 5. Aprendi isso na escola. Aprendeu? E os pais repetem, né? Minha mãe falou várias vezes. Então esse plano, ele tinha lá uma porrada de meta, e ele tinha lá energia, de transporte, de industrialização, da indústria automobilística, né? E uma das metas principais seria a construção de Brasília. Comprou essa ideia. Mas é que Brasília ia concentrar essas ideias, na verdade. Ela ia ser o lugar em que você ia poder implantar esses conceitos do governo dele. Então ele precisava construir Brasília para fazer as coisas. Exatamente. Não conseguia fazer antes. Era uma maneira de materializar tudo isso que ele tinha nas metas. Claro. Simbolicamente, né? É o mais simbólico e de tudo. praticamente também, porque como ele cria eixos de transporte, né? Isso também É um Brasil do progresso, né? Das coisas mais modernas e tal, né? Só que assim, até o próprio Juscelino, quando ele era deputado federal, se não me engano, ele declarou oposição à mudança da capital, né? De tirar a capital do Rio de Janeiro, que era a capital desde 1763. Olha que bafão esse. Ele falou, não quero, mas depois mudou de ideia. Daí ele mudou de... Mas engraçado que isso é tão raro no cenário político, né? Mudar de ideia? Né? O cara tá defendendo um lado, depois vai pro outro, nunca vejo isso acontecer quase. Muito estranho, né? E ele... porque é o seguinte, ele também achou interessante transferir a capital, só que ele achava melhor levar pro Triângulo Mineiro. Tá, mas é muito safado porque ele é mineiro. Exatamente, é onde ele estava construindo a carreira política dele, né? Então ele falou, olha, de repente, talvez seja uma boa ideia, né? Mas ele não havia, depois que ele vira presidente da República, realmente não é uma unanimidade na decisão, né? Tanto que um dos deputados, que é o Carlos Lacerda, ele declara oposição na IPED até a criação de uma CPI para investigar, porque olha o que ele temia. Veja o que vocês acham. Ele temia o seguinte, que a obra pudesse ser cara, que pudesse ser superfaturada e que provavelmente haveria muita corrupção. Né? Então, não sei, acho que o Carlos Lacerda está um pouco equivocado na nossa capacidade brasileira. Mas ninguém gostava desse cara, né?
Pois é. Ele era oposição a tudo, né? É oposição Fora todos. Mas, enfim. O projeto, então, se viabilizou. E aí, o presidente, então, em 1956, cria uma companhia para organizar toda essa vontade de criar essa nova capital. Tá? Mas é engraçado que ele usa toda essa força política pra fazer toda essa porra toda, né? De, tipo, não, deixa quieto CPI, não precisa CPI agora não. A gente ficar de boa aqui, somos amigos, né? Das mãos aqui e tal. Depois, vamos criar uma companhia, mas deixa ela aqui vinculada ao gabinete do presidente mesmo, não precisa falar com ninguém antes. Então Deixa ele do meu ladinho. aqui do meu ladinho, conversa comigo mesmo. Então, em 1956, há a criação da nova CAP, que é Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. Tá? Junto com isso, o deputado Emival Caiado apresenta um projeto de lei que determina a data de inauguração de Brasília, que estabelece que 21 de abril de 1960 deveria ser a inauguração de Brasília. Então está estabelecida a data. Se virem para dar Isso conta. foi em 56. Isso. Que é inclusive a mesma data da morte do Tiradentes, né? Que a gente celebra. Mas essa treta que dizem aí que eles forçam uma data pra o cara passar vergonha? Não sei. Pode ser. Eu vou porque parecia um absurdo, né? Exatamente, porque eu acho que eu vi uma entrevista com a filha do Lúcio Costa, que ela fala muito disso, que o Juscelino, ele fala dessas datas absurdas, assim, que daí os inimigos dele vão querer aprovar pra falar, não vai conseguir, e os amigos dele também vão aprovar. Então, ele falou, como existia uma resistência muito grande, na verdade, em mudar a capital, você tá lá de boa no Rio de Janeiro, sabe? Vamos falar a verdade. Assim, vamos lá se enfiar no meio do... Isso é tipo uma puta estrutura governamental, né? Que era menor, claro, do que é hoje, mas já era uma grande estrutura. Então, falando, não, agora todo mundo se muda para todos os poderes, né? E a gente vai para Brasília. Então, como era uma resistência muito grande, também temia-se que se ele não fizesse isso a cabo, um próximo presidente não ia fazer. Ele ia fazer metadinha ali e depois isso ia ficar enterrado, né? Ia ficar abandonado. Ia ficar abandonado. Então, tinha que se construir o máximo e inaugurar a cidade para... ele teve que fazer muito esforço, na verdade, né? Mesmo porque depois o próximo presidente deu uma merda, né? Mas vamos lá. Então, continuando a história. Mas aí também tem um deputado amazonense, o Pereira da Silva, que resgata esse nome de Brasília, que o José Bonifácio havia sugerido inicialmente. Sim. E daí sanciona uma lei, o Juscelino sanciona uma lei, em 57 estabelece o nome Brasília. Mas na época até havia umas possibilidades de nomes. Quero saber. Veja o que vocês acham. Vamos lá. Então, por exemplo, O que poderia ter sido? né? Olha como ia mudar a nossa história. Então, Peraí. Após os comerciais. Depois desse anúncio patrocinado. Os nomes são Nova Lisboa. Nossa, quem que sugeriu essa merda? Nova Lisboa, um negócio atrelado ao... Aqueles herdeiros... Colônia, sabe aqueles herdeiros da família real que ficam aí se nomeando príncipe ainda no Brasil? Sei, Uhum. Bragança de... Oliveira, né? O Gabriel não gostou do nome. Não. Tiradentes. Meio mineiro isso, né? Vera Cruz. Esse é legal. Veracruz é o nome da caravela? Não é? E o nome do Brasil antigamente tinha Vera Cruz também no nome, sabe? Terra de Vera Cruz. Uma parada assim. Getúlio Vargas. Palha. Não dá, Porra, já não basta todas as ruas chamadas de Getúlio Vargas do Brasil, né? Imperatória. Pô, a galera tava mal, né? Nossa, tá foda aqui. Tinha uma que eu achei boa, que era Cabralha. Não gostaram? Não. Então, Pô, Nova Lisboa é muito palha, né? Muito palha. Não é muito palha. É tipo New Fiquei London. impressionado. Assim, É tipo New London. New York? Hã? New Que York? palha esse nome. Enfim, ganhou, Brasília. graças a Deus, né? Porra, graças a Deus. Deus é brasileiro. Mas e aí, vamos fazer uma análise crítica Brasília? É legal o nome mesmo? Ou a gente tá Brasília? acostumado. Quando a gente não sabe a resposta, a gente devolve a pergunta. Imperatória, Tiradentes, Vera Cruz, Getúlio Vargas e Cabralha. Mas que capital? Cabralha. Cabralha é muito ruim. Mas pera. Cara, eu voto em Cabralha. Cabralha, né? O nome do carro seria Cabralha também? Boa. Minha Cabralha amarela. Dá poesia Tá também. de portas abertas. Rima, olha aí. Dá poesia, dá poesia. Cara, ia mudar a história nacional. Porra, eu mandei a história nacional, cara. Então é o seguinte, só para estabelecer alguns objetivos dessa nova CAP, que era a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. Os objetivos eram planejamento e construção da nova capital. Ok, bom objetivo. Objetivo principal, eu diria até. Segundo, negociação de posse e empréstimos de imóveis da área. Sim. Ok. Desapropriação e coisas do gênero. Exatamente. Terceira,
coordenação de todos os projetos e obras necessárias para a construção da cidade. Perfeito. E agora um ponto que é essencial, que é o seguinte. Como a Renata falou, a questão da mudança gera, né, transtornos e oposições e tal. Então, foi necessário criar um estado de exceção. Ou seja, o presidente JK, ele tinha completa autonomia, né, nas decisões mais fundamentais da companhia, né? Então, por exemplo, na hora de contratar as construtoras, há dispensa de processo licitatório. Olha lá. Então, tipo Copa do Mundo. Tipo Copa do Mundo. Então, assim, fica a pausa. Vamos fazer uma pausa para reflexão também, nesse momento. Tá. Né? É bom que muita coisa mudou, né? Hoje em dia não é mais assim. Mas, assim, evidente que talvez se não fosse por isso, realmente Brasília não teria, porque existem as burocracias Sim. de se construir por licitação, enfim, são outros, mas essa foi a questão que a viabilidade dependia disso. Foi essa. E aí o que aconteceu? Em 56, o JK nomeia um diretor do departamento de arquitetura da companhia da nova CAP. Quem? Quem que é? Quem? Oscarito. Olha lá, hein? Grande Oscarito. Por quê? Broda, né? Alinhamento ali, né? Ideológico. Não, já se conheciam lá de Pampulha, Minas, né? De é. outros carnavais, né? Por eles já terem trabalhado muito em Minas Gerais, já tinha essa proximidade, o Oscar propondo essa coisa nova, de uma nova arquitetura, de novas formas. E realmente há essa aproximação muito grande, né? Enfim, bons contatos na vida, como a gente já falou, né? São importantíssimos. E aí, só que o que acontece? O Niemeyer falou o seguinte pro JK. Falou, JK, eu me comprometo a projetar todos os edifícios administrativos da cidade. Tá? Que é o que eu gosto de fazer. Exatamente. Eu acho divertidinho. O que eu não gosto, eu deixo vou para passar outro pra fazer. frente. Não gosto de fazer cidade. Então ele falou, ó, a cidade, eu acho melhor você promover um concurso nacional aí, abre pra galera participar e seja o que Deus quiser. Então é isso. Então, na verdade, bom, beleza. Então vamos criar um concurso nacional. Opa, legal. Concurso é sempre bacana. Mas assim, uma coisa importante de falar que o concurso foi nacional é porque o nosso amigo, o Le Corbusier, que tava lá querendo participar, já tava fora da jogada. Eles queriam fazer um concurso, o Juscelino queria fazer um concurso aberto, né? Um concurso internacional, né? Mas acabou que não deu certo. Acho que o lobby aqui do IAB foi bem feito. E mesmo porque, simbolicamente, fazia mais sentido, né? Tipo, tem a história de entender mais a realidade nacional, enfim. E mesmo porque o Brasil tinha muitos bons arquitetos também, não né? fazia sentido, Que a gente não precisava realmente de gringos aqui. Não, exatamente. E valorização do produto nacional, da indústria nacional e... Enfim, a ideia também era contratar arquitetos urbanistas que fossem daqui, né? Que fizessem e tal. Acho que fazia muito mais sentido, né? Mas o Lúcio Costa, ele tinha uma brasilidade questionável, de certa forma. Também. Não tinha, não? Ele morou nasceu no Brasil. E ele morou muito tempo na França também, né? Com os pais dele. Sim. Mas era brasileiro. Ele tava ele veio aos 16 anos pra cá, né? Mas pai baiano, mãe baiana, não sei o que, de Belém. Tipo, ele era bem brasilidade, assim, de filiação, só que morou bastante tempo na Europa. E acho engraçado que também a filha dele fala que esses conceitos da Europa, pra eles, não era assim, tipo, admiração só. Assim, tipo, A gente ainda não chegou na hora que ele ganha o concurso ainda. Mas todo mundo sabe, né? Não preciso estar... Ele que vai ganhar, né? Ele que vai ganhar no final? Tá. Mas, enfim, ele não tem essas questões da Europa como ideais. Era uma coisa que ele viveu, é diferente, assim. Não era assim, nossa, a Europa fodona e que brasileiro a gente é palha. Tipo, vivi na Europa, vivi no Brasil. Achei ok lá. São coisas. O concurso, na verdade, pelo que eu entendi, ele era um concurso mais a nível de estudo preliminar, assim. Você tinha que apresentar uma prancha, né? Um pra 2.000, um pra 5.000, não sei, era uma escala bem, claro. 25 mil, acho. 25 mil. Então, uma prancha disso, dos teus conceitos, e um memorial descritivo bastante extenso, descrevendo todas as opções de projeto e talvez croquis que alimentassem essa proposta. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, de certa forma, ok, né? Parece um concurso fácil de fazer, mas isso em 50, né? Tipo, você não tinha acesso à informação, dados e desenho tudo na mão, né? E, na verdade, essas regras do concurso são o que acabam permitindo o Lúcio Costa participar. Por quê? Porque ele trabalhava sozinho, ele não tinha uma equipe assim, formatada para trabalhar no concurso. Então ele desenhou e foi. Entendeu? Então ele estava muito mais ligado aos conceitos do projeto dele, assim, as ideias, a questão intelectual das ideias que ele tinha para aquele espaço, do que
tipo... Capacidade de produção. Capacidade de vários desenhos serem entregues e várias coisas assim. Porque o edital do concurso realmente deixou muito livre, na verdade. Então, teve gente que apresentou um projeto super aprofundado, mas, na verdade, o que ele apresenta em termos de conceitos e croquis, tipo, é totalmente aceito, né? Não é isso que impede ele de a galera não aceitar, por exemplo, a proposta, né? Dica, professores. Né? Fica a dica. Mas só vale se você for foda, né? Apresentar só um estudinho. Assim. Tem que saber escrever se você não sabe desenhar, né? Exatamente. Mas assim, só até a parte de contextualizar um pouco a criação desse concurso, né? Porque assim, algumas personalidades são importantes só para citar os nomes, que eram o Israel Pinheiro, o Ernesto Silva e o Oscar Niemeyer, junto com o Raul Pena Firme e o Roberto Lacombe. Então são eles que elaboram o edital do concurso. Né? Isso que a Renata falou, assim, de trazer, né, no edital dizia assim, trazer o traçado básico da cidade, né? Indicando os elementos de estrutura urbana, setores, centros de instalações, de serviços, espaços livres, etc. Daí, há uma sugestão aqui, o júri deveria ser presidido pela Nova Cap, integrado por 2 integrantes da companhia, né, da Nova Cap, um do IAB, um do Clube de Engenharia e 2 urbanistas estrangeiros. Então, apesar dos estrangeiros não serem permitidos participar do concurso... Faziam parte do júri. Do júri, exatamente. Os trabalhos deveriam ser entregues em 120 dias, a partir da data de inscrição, e o prêmio ao primeiro colocado seria de 1 milhão de cruzeiros. Que em moedas nacionais é R$ 2,57. Por aí. Estabelece também que a população deveria ser de 500 mil, né? E daí a cota de instalação da cidade, enfim. E, então é isso, assim, havia uma grande liberdade para a apresentação dos projetos, né? E o que aconteceu? Só para estabelecer quem que foi o júri, tá? Então era o seguinte... Foi da Nova Cap, Oscar Niemeyer e o Israel Pinheiro. Tá. Que era o brother máximo do Juscelino, né? Também, que fazia parte da Nova Cap, tava ali... Tava sempre junto. Com a galera, tá? Aí depois, os arquitetos, os urbanistas gringos. Tinha o Sir William Holford. Tesão, hein? Massa, né? Inglaterra. Que vinha do governo britânico, rapaz. O André Civet. É francês esse daí. Francês aí. Do Ministério da Reconstrução da França. E veio também um outro rapaz aqui, não sei porquê. Mas chegou aqui, que era o Stamo Papadaki. Grego. Pior que é de Nova York, mas Tá. tem só a origem, né? E aí, o representante do EAB, que é o Paulo Antunes Ribeiro. Tá? Guardem esse nome. Pera aí. Paulo Antunes Ribeiro. Anotem. Okay. Paulo Antunes Ribeiro. Tá. E da parte dos engenheiros, tanto faz. Tá. Então. De engenheiro? Pra quê? Era a Associação dos Engenheiros, era importante na época, né? Não era Clube dos Engenheiros. Tá, que era o Luiz, Delbrando, Horta, Barbosa. Pip! Então essa era a galera do júri. Tá? Uma das coisas que falam, assim, que ficou bem evidente já na seleção do júri é que, assim, desses, acho que se não me engano são 7, né? 4 tinham filiação ou, assim, uma inclinação muito grande para as ideias do movimento moderno, né? Sim. Então, conheça o júri, né? Quando vai participar no concurso. Conheça o seu júri. É verdade. Não dá para colocar recursos clássicos. Então, assim, o concurso aconteceu entre setembro de 56 até março de 57. Ok? Ok. Foram entregues 26 propostas. Ok. Tá? Porra, olha quem que participa. Vamos lá. Rino Leve. Porra. Jorge Wilhelm. Olha, esse daí tinha experiência. Tinha. Os irmãos Roberto. O Pedro Paulo de Melo Saraiva. O Vila Nova Artigas. Putz, olha só. E o grande Lúcio Costa. E eu quero dizer que o Artigas ficou em quinto, hein? Quinto? Só que rolou uns empates lá. Eu não entendi bem como é que foi. Mas tinha, tinha uns 3 em segundo, 4 em terceiro. Tipo, eles... É que pouco importa, na verdade. Né? Se você chegou em segundo, você é o mas primeiro dos últimos. Tinha uma premiação lá, tinha premiaçãozinha. Mas vamos lá, Caso. Vamos caçar as tretas. Mas olha só, foram 62 inscritos, não foram? Isso, mas só entregaram 26. Olha quantos que morreram na corrida. Pois é. 120 dias pra fazer. Ficaram todos empolgadinhos e não entregaram porra nenhuma. Não quiseram passar o Natal desenhando. Faltou empenho pelo Brasil. Pois é, né? Amor à bandeira. Faltou. Só o processo de seleção tem algumas tretinhas que a galera não curtiu muito. O Sir William Holford, ele fez uma sugestão que era o seguinte: eliminar previamente já os projetos. Então dá aquela olhada meio rapidona, assim, e falar, isso aqui é ruim e tal. Porque ele tinha essa coisa de achar que olhar pro projeto e você já sabe se o projeto é bom ou ruim. Entendi. Tá? Feeling, né? Feeling, tem aquele sentimento. Então, dos 26 projetos, ele pegou e já separou só 10. Tá? Falou, esses 10 aqui são os que vale a pena a gente dar uma analisada. Os outros nem olha. Foda-se os outros. E daí, então, eles decidem que esses aí deveriam ser olhados com mais profundidade. Ele combinou isso com todo mundo?
combinou com todo mundo. Ele chegou primeiro, ele chegou às 7 da manhã lá, a galera chegou só 10h30. Horário ele chegou e falou assim, né? foi lá, separou as pranchas e falou assim, esses aqui foi o que eu já dei uma olhada, esses aqui que são bons, sentem aí, beleza. Vamos mostrar pra esses brazuca como é que trabalha. Daí eles ficaram analisando lá os projetos e tal. Os 10 só. Os 10. E, inclusive, a comissão julgadora se encontrava lá no Ministério da Educação e da... Isso, da Educação e Saúde. Saúde. Né? Lá do Rio de Janeiro, que inclusive é o projeto do Lúcio Costa. Com Le Corbusier, com Oscar, com o Carlos galera. Leão, Afonso Reidier, enfim, uma galera. E então eles ficavam lá discutindo qual que é o projeto bom, qual que é o projeto ruim e tal. E aí, no dia 15... Me diga uma coisa, o nome da pessoa era tapado, assim, era um julgamento às escuras? Não sei. Ou tinha carimbo? Eu ouvi dizer que ninguém sabia, que era anônimo. Tem que ser, né? Você vai dizer que você não conhece o croquis do amiguinho, né? Pois é. Fala assim, aquele teu professor, né? Passou ali anos ali te ensinando a desenhar. Oscarito, seguinte, sabe aquele asterisco, né? A nossa marca aí e tal. Que sacanagem, né? Não vamos desmerecer. Não, vamos desmerecer. Fala eu vim aí, aqui pra isso. Oscar, assim, lembra que você tem medo de voar de avião, né? Avião. Fica a dica, né? Eu acho que o inglês vai vir de avião aqui pra ver o concurso. No dia 15 de março, o Oscar Niemeyer, eles chegam com uma decisão e aí apresentam isso pro Paulo Antunes, do Quem IAB. chega com a decisão? Chegou com uma decisão do júri. Só que parece que o Paulo Antunes não participou muito dessas... O cara do IAB não tava nessa... Dormiu demais. Vacilou. Dormiu no... Não Mas foi isso nas foi reuniões. quantos dias depois do júri? Não sei, não lembro quantos dias Tá, não lembra. Você tava lá e não lembra. Não lembro. Uhum. Mas aí parece que não quiseram muito ouvir o Paulo Antunes lá. Tá, não sei o que aconteceu. E aí, ele chega e fala, Paulo, é o seguinte. Decidiu. A gente chegou com a decisão. Tá? Quem ganhou foi esse cara aqui. Foi esse aqui. O Lúcio Costa ganhou, o projeto dele é foda pra caralho. E cala a boca, tá? Só que o Paulo Antunes falou, olha, não concordo. Não acho isso, não vai ser uma decisão unânime, tá? Eu não vou votar nesse projeto. Porque ele achava que a solução seria... em vez de considerar 10 projetos, seriam 11 na visão dele lá, pra fazer a seleção. O filtrinho lá inicial já estava errado. Já estava errado. Aí ele queria um fora daqueles 10. Talvez. Eu acho que se não ela falava assim, não, eu queria mais um só pra avaliar, mas eu gostei mais de um daqueles que estavam nos 10. Chama esse aqui, chama esse aqui. Só que ele propunha que, na verdade, era o seguinte, ele queria juntar essas outras equipes e que essas equipes, então, se juntassem, digamos, pra bolar um plano pra cidade. Entendeu? Nossa, que pira que errada. viagem. Corta o Paulo Antunes, sério mesmo. Corta o Paulo. Não, se for que você marca a reunião, eu não chamo o cara, Por isso que não chamaram. É por isso que não chamaram o cara, mas ideia de jirico. Por isso que falaram pro cara, engora essa merda aí. Nossa. Então, o que acontece? A ata... Beijo, Paulo Antunes. A ata do concurso é assinada por todos, menos pelo Paulo. Que pentelho, hein? O Paulo... eu não vou assinar. Então, diz o seguinte. A ata do concurso de 16 de março de 1957. Vai ler a ata. Na opinião dos seus membros... O projeto que melhor integra os elementos monumentais da vida cotidiana da cidade, como capital federal, apresentando numa composição coerente, racional e essência urbana, uma obra de arte. Porra, tesão, hein? É o projeto número 22. Ou seja, foi um dos últimos a entregar, né? Do senhor Lúcio Costa. Porque se tinha 26 e o número dele é o 22º. O cara tava sozinho. Né? Exato. Na verdade, essa é uma outra baita polêmica. Mas vamos chegar lá. Não, mas o que é assim, só pra classificação do concurso, então. Então vamos lá. Primeiro lugar, Lúcio Costa. Segundo lugar, foram arquitetos associados o Boruch Milman, João Henrique Rocha e Ney Fontes Gonçalves. Ok. Terceiro, foram os irmãos Roberto, que é o Marcelo, o Maurício e o Milton. Quarto lugar foi Rino Leve, Roberto Siqueira, Olha Luiz... lá. Daí mais uma galera lá. Quinto lugar, empate. Daí, empatou uma galera. Daí. Bolou todo mundo lá. E daí eles quiseram premiar todo mundo, sabe? virou Tudo festa. aqueles 10 ali, vamos dar... Sabe quando na escola Mas hoje... tinha prêmio pro que em financeiro? Pro medalha pra todo mundo? Não, acho que não. Acho que não. Era acho só que honra dizia pro primeiro. e... Daí eram os outros que tinham ficado entre os 10, mas que ficaram sem classificação. Ó. Eles realmente relataram que o projeto do Lúcio Costa era o melhor. Só que o Lúcio Costa entregou aquilo lá realmente com croquis todos feitos à mão. Tá? E um relatório de 24 páginas explicando o projetinho dele. Colar numa pranchinha, assim. Então, o cara era advogado, né? Não era... Mas ele entrega aquilo que é o mínimo exigido do edital. Então, ok, beleza?
Tudo certo. Vocês me pediram isso, entreguei isso, Entreguei justo. isso aqui, foda-se. Teve uma galera que entregou coisa pra caralho. Fez muita Maquete. coisa. Os nerdão. Perdeu tempo à toa. A filha dele falou que, tipo, teve uma galera lá que chamou ele pra fazer, logo no começo que abriu o edital lá. Falou assim, vamos fazer lá um concurso de Brasília e tal. Ele falou, né. Não é pra mim, não quero. Tô de boa aqui, eu não vou fazer. Daí o tempo foi passando ali, ele falou, quer saber? Eu vou fazer. Eu vou fazer. E daí eu acho que já tinha passado uns 2 meses do tempo do concurso lá, e ele falou, não, vou fazer. Então ele já perdeu um prazozinho ali. Até os relatos dizem que era realmente muito pobre na apresentação, né? O material era relativamente simples. Mas tudo bem, mas ele tinha uma força muito grande na concepção, né? E na descrição da própria cidade, né? E daí ele escreve um puta texto justificando que eu tô aqui, né? Me desculpe se estou tomando o tempo de vocês, mas venho aqui por meio dessa, entregar apenas uma ideia, um conceito de cidade, blá blá blá, né? Então, muito na articulação das palavras. Então, eles até brincam que ele foi lá e gastou 25 cruzeiros, papel, uma caneta e um lápis, e ganhou 1 milhão de cruzeiros. E não tem um negócio que foi o Drummond que corrigiu o texto dele? Então, que ele trabalhou com o Drummond no IFAM, no Serviço do Patrimônio Histórico. E eu acho que acho que foi com a filha dele também que eu vi que parece que esse memorial todo que ele escreveu, ele usava uma ortografia antiga lá, porque no Brasil já se trocou a regra gramatical algumas vezes, né? Sim. Eu uso gramática antiga. Eu coloco acento em ideia. E o Drummond que foi corrigindo o texto dele antes de passar pro datilógrafo. Tá, mas e o negócio do atraso na entrega? Tá. Tem gente que diz que era um jogo de cartas marcadas. Olha, tem indícios. Tem indícios, né? E tanto que quando saiu o resultado lá, os irmãos Roberto, que era uma equipe que tinha se empenhado pra caralho pra fazer a parada, gastaram dinheiro, equipe, blá, ficaram de cara, merda de decisão, né? Croqui aí, que bosta é essa e tal, enfim, ficaram completamente indignados. Só que o que aconteceu é o seguinte, as 26 equipes entregaram dia 11 de março de 57. 11 de março de 57, tá. A entrega, então, havia sido marcada até as 18 horas daquele dia, segundo um telegrama que foi enviado complementando o edital. Tá. Então, assim, no edital dizia, entregue no dia 11 de março. Tá. Não dizia até que horas. Daí depois foi enviado um telegrama para as equipes dizendo... até as 18. 18. Depois não vai mais ter, a secretária vai embora. Exatamente. Só que o que acontece? O Lúcio Costa foi o último concorrente a entregar. Tá. Às 23 horas do dia 11 de março. E todos os outros entregaram até às 18 horas. A regra é clara. Então, a regra não, porque o edital não dizia isso. O que dizia isso foi esse telegraminha que foi mandado depois. Ele entregou que horas? 11 horas da noite. Puta, faltando 1 hora pra acabar o dia. Então, quem que recebeu? Exatamente. Tava aberto lá? Onde que foi entregue isso? Então. Na casa de alguém? Não, era provavelmente lá no Ministério da Saúde e Educação, né? E tava lá. Que ele tinha a chave, com certeza. Né? Ele que projetou aquilo. Deixou na mesa ali. Ops, assinou a lista de entrega. 18 horas. Colocou lá no meio, pra não dar... Vamos fazer uma CPI. Chama o Carlos Lacerda. E assim, gerou uma certa, né... Desconforto. Desconforto, porque assim, se todo mundo entregou até os 18 e tal, o que aconteceu? Quem que caguetou que ele entregou às 23? Não, na verdade ficou até meio público isso. É? Que ele entregou às 23 horas. Tá. Só que daí... Só não ficou público que ele entregou às 23 horas do dia seguinte, né? Vamos falar pelo menos que foi ontem. Pode ser. Porque ele podia alegar que não recebeu o telegrama, sei lá. Mas não foi com a R? Não sei, cara. Eu não cheguei a esse detalhe. Tem que falar com o carteiro daí. Em relação daí ao horário de entrega, na verdade, poderia ser questionado, né, essa questão, só que nenhuma das equipes entrou com um recurso. Pô, nem os Robertos. Pois é. O pessoal só quer reclamar, na verdade. O cara chiou e tal, daí não sei o que aconteceu. Hater. E aí ficou por isso mesmo. Beleza, vamos lá. Concurso realizado. Temos um vencedor. Premiado. Temos um vencedor, ganhou 1 milhão. O Juscelino já perdeu 2 anos do governo dele aí, né? 1 ano. Não, 1 ano. Foi 1 ano já, A coisa tá acontecendo aí. Só que o que acontece? Ele já tinha encomendado prédios pro Niemeyer, não tá perdendo tempo. Ah, tá. Né, Só que o Niemeyer tá fazendo sem o sítio. Seu Niemeyer. Ele fez o Palácio da Alvorada. Não, ele fez sem considerar o entorno. Aí pode surgir outra teoria da conspiração.
ele com o Lúcio Costa já estavam lá. Ó, o projeto já é esse. Isso aqui eu já vou implantar aqui, isso aqui é ali. Vamos fazer um negócio aqui. Não que o Palácio do Alvorada precisasse de um retorno, né? Porque ele fica no meio da grama, né? Mas enfim. Então, qualquer projeto pode ser em qualquer lugar, na verdade. Então, na verdade, é isso. Qualquer coisa, tipo, tá ali no cantinho, o cara faz o resto ali. Não, tipo, a arquitetura Alvorada, precede a cidade. Precede a cidade. Diniz, então, Renata. Mas, na verdade, era muito importante pro Juscelino falar que a porra ia acontecer mesmo, entendeu? Então já vamos colocar lá minha casa, que eu vou pra lá, entendeu? O troço tá rolando. E vamos pra um hotel que vocês também vão. Até onde eu dormir, entendeu? Então é o seguinte, então a nova CAP lá começa então realmente a questão da implantação, né? Daí só esse negócio que a gente tinha falado do Lúcio Costa lá, ele nasceu em Toulon, na França. E daí ele vem pro Brasil aos 16 anos, daí ele se forma em Belas Artes, e daí em 37 ele assume a direção da Divisão de Estudos, Tombamento e Serviços de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que daí depois, futuramente, vira o IPHAN, e aonde ele até, inclusive, se aposenta lá no IPHAN, ele se aposenta em 72. Daí ele já tinha projetado o Ministério da Educação e Saúde, o Pavilhão do Brasil lá para a Feira Mundial em Nova York, né, junto com o Oscar. Tem um edifício residencial que ele projetou no Rio, que é o Parque Guinle, que tem uma influência forte do que vai ser a Superquadra depois, né? Exatamente. Que serve até como se fosse um experimento, assim, né? Que ele utiliza. De escala urbana, de escala de altura e do usuário ali, né? E na época do concurso ele estava com 55 anos. É a idade que você faz boas cidades. Isso. Boas cidades, né? E já tinha feito boas arquiteturas, né? Bem, o plano piloto, ele é bem simbólico, assim. Acho que todo mundo, quando tá falando do planejamento urbano de Brasília... Claro que se você fala em Brasília para qualquer desconhecido de arquitetura ou não iniciado na arquitetura, pensa nas obras arquitetônicas do Niemeyer. Mas, quando se fala do planejamento da cidade, o que vem na cabeça é aquele plano piloto, que são os dois eixos que se cruzam, né? Então... a gente tem que contextualizar aí que a gente está vivendo num momento fortes influências do urbanismo modernista, né? Não só arquitetura modernista, mas como urbanismo modernista. E o privilégio do urbanismo modernista é o automóvel. Sim, exatamente. Então, esses eixos rodoviários, que eles são a guia de desenvolvimento da cidade, são reflexo desse movimento moderno. Hoje em dia, quando a gente já falou aqui no podcast várias vezes de outros momentos que nós estamos vivendo, para o que a gente quer como planejamento urbano, que é a escala do usuário, coisas menores, velocidade... Isso não tinha visto. É muito diferente, é um outro contexto. Eu acho complicado você criticar Brasília, porque era fruto do que era, sabe? Era um outro raciocínio da humanidade, assim. Então, lógico. Então, né, realmente, é tudo longe pra caralho, né? O privilégio é do automóvel. Mas, então, esses eixos, eles tinham essa organização espacial, onde você tinha o eixo principal, que é o eixo monumental, onde estão todos os edifícios administrativos ali, né? Que não é diferente de outras cidades brasileiras, com uma conformação cívica ali do que é a capital, que é essa imponência do que são os edifícios públicos, e cortado por outro eixo onde vão estar o morar, né? O viver, a cidade ali, que é o eixo da asa do avião. Não, do avião não, pelo amor de Deus. O Lúcio Costa tinha pavor. Chama de libelo lá. Libelo, assim. Mas tá faltando outra asa daí. Era a expansão. Mas o que é legal, assim, que na verdade você olhando em implantação a cidadezinha lá, o eixo monumental, ele corta a topografia da cidade. Não, corta as curvas de nível e vai subindo pra cacete, na verdade, né? Ou descendo pra cacete, dependendo do sentido que você estiver indo. Mas dá essa visual interessante do caminho, né? E o eixo, que é o curvado que tá cruzando, ele é curvado exatamente para acompanhar a curva de nível. Então fica aquela horizontalidade mais predominante, né? Então que dá a escala interessante que são as superquadras. E o Congresso Nacional está no ponto mais alto. Na de baixo, né? Porque o que está mais alto é a torre de telecomunicações lá do outro lado. Ah, tá, é verdade. Mas quando você está ali embaixo, na Praça dos Três Poderes, você tem exatamente essa visual que a esplanada dos ministérios vai fazendo, né? Que dá essa perspectiva do caminho, e é muito por causa da topografia. E é interessante porque o eixo, digamos, habitacional, isso é uma das justificativas que eles falam da genialidade do projeto do Lúcio Costa, porque essa implantação numa cota
que acompanha o nível do terreno, né, natural, você tinha uma economia de movimentação de terra e também na distribuição melhor de água e de esgoto também, de escoamento disso tudo. Então, essa compreensão do lugar e do sítio foi muito importante e talvez uma das maiores justificativas para a aprovação do projeto, né? Porque outras propostas apresentavam ocupações, às vezes, ignorando o terreno, sabe? Malhas mais ortogonais, mais tradicionais, mais a Lacerdá, assim, talvez. Isso, tinha de tudo, assim. E outra questão é que esses eixos, assim, se você olhar, eles formavam uma conformação triangular, que seriam os limites de ocupação da cidade, assim, dentro daquela população projetada para aquele espaço urbano. Pô, mas fizeram a Praça dos Três Poderes, então fica na cota mais baixa? Por quê? Porque realmente, em termos de perspectiva, funciona pra caralho, né? Quando você tá lá, você vê todo aquele eixo monumental da Praça dos Três Poderes. Foi uma decisão genial do Lúcio Costa. Tá. Entenda e aceite. Tá. Inclusive, entendi. A questão da torre da TV, apesar do Oscar desenhar todos os prédios, a torre é um dos únicos elementos que já aparece nos desenhos do próprio Lúcio Costa. Assim. E a Superquadra também. Mas a filha dele falou, olha, a torre é uma coisa que ele achava essencial ter num ponto alto, que fosse simbólico aquilo e tal. Assim, que hoje, na verdade, você pode até subir lá. Isso, né, dá pra ver as paradas. Né? E o meio é a rodoviária, né? Também eu acho que é bem simbólico essa questão tipo, da chegada no país, da capital, assim, sei lá, vinda dos lugares do país. E chega bem no meio, né? Não sei, me parece interessante. Mas é que, na verdade, tipo, se locomovia por veículos, né, automóveis e ônibus, então a rodoviária era o centro da ocupação, digamos assim. Era um ponto importante do projeto. E é interessante que esses eixos, eles são bem conformados pro automóvel, que é para você tacar o pau, entendeu? Que era para você ter a sensação de estar na rodovia. E aí você também consegue evitar os cruzamentos, né? Evitando semáforos, fazendo trincheiras, né? Então, essa coisa a velocidade é sempre constante, né? Você não precisa parar para cruzar com os carros, então... Exceto nos dias de hoje, que tem trânsito. São outros problemas, né? Mas a ideia era que nessas vias de circulação rápida, o carro realmente circulasse de uma maneira super livre, e aí conforme fosse chegando dentro das superquadras, das áreas mais habitacionais, começa a ter um trânsito um pouco mais local, e enfim, e aí mais adequado às dimensões, né, dos espaços. Para mim, a genialidade do projeto está principalmente na superquadra. E a superquadra, ela tá mais próxima do que a gente imagina como conceitos do urbanismo mais contemporâneo, assim, né? Que é essa preservação do convívio social, a escola, o comércio, o convívio de vizinhança, a ligação com a vegetação, tudo isso fica dentro do cinturão da superquadra, que é um conjunto de menores quadras, digamos assim, que conformam uma quadrona maior, que é a superquadra, que tem um cinturão de amarração de vegetação, além dessa permeabilidade toda no pavimento térreo. Então, a ideia principal é que o térreo seja completamente democrático. O térreo é um espaço para todos, não importa a origem social, né, da pessoa, a conformação da família. Aquele térreo ali tá para todas as crianças brincarem. Tem um jardim da infância na superquadra, que foi projetada para a criança estudar ali. Tem igrejinha, né, numa época que a maioria da população era católica. Então, todas as relações sociais também acontecem na superquadra. Sim. E as pessoas se identificam com a superquadra muito, né, porque você conhece todo mundo, você conhece todas as crianças. Hoje em dia, até é um espaço talvez um pouco mais elitista, né, porque é muito bacana, né, acabou expulsando a população, né, de classes que não... Fica caro, né? A parada fica cara, fica para poucos, assim. Isso que é verdade. Então, esse ideal que talvez tenha sido criado para ter os apartamentos conforme o tamanho da família, tal, ele com o tempo se perdeu para ter o apartamento conforme a grana, né? Não, eu acho muito simbólico quando eles propõem essa coisa do térreo ser livre, né? Porque, assim, uma das ideias era que, olha, o que é da cidade, né? O térreo, o terreno, é de todos. Quer dizer, a gente não pode privar ninguém de usar isso, né? E nisso a função dos pilotis, né, que é um dos pilares da arquitetura moderna, olha, o trocadilho lindo, mas que é totalmente livre, né, realmente, assim. Então, é muito simbólico isso, porque até as superquadras lá, eu vi as dimensões, às vezes tem gente que fala que é de 300 por 300, 240 por 240, enfim, alguém que tá aí, mede, depois conta pra gente. Mas a ideia era ter 11 blocos, né, de apartamentos de até 6 andares, tá? E o que é interessante, porque assim,
Por exemplo, quando a gente pensa até 6 andares, é uma altura em que as pessoas têm uma relação com a rua, né? A mãe consegue gritar lá de cima. Zezinho, sabe como tá pronto. Exatamente. Então, assim, a relação de visual, de som com as ruas, ela é muito próxima. Porque aquilo que a gente estava falando de os conceitos modernistas, e talvez o Lúcio Costa se inspira bastante na Vila Radiense, lá do Le Corbusier e tal. Só que uma grande diferença que tem é que ele gostaria de fazer prédios sempre muito altos, né? Grandes torres e tal, cercadas por vegetações, mas torres sempre muito altas. E talvez o Lúcio pega vários conceitos da cidade modernista, né? De separar funções, de carros e tal, mas na Superquadra ele interpreta de uma maneira bem dele, né? Bem, talvez, mais humana, talvez, e pensando realmente num espaço mais democrático e mais acessível. Esse micromundo, ele fica muito diverso, na verdade. Claro que hoje, com o passar do tempo, tudo acabou se transformando de certa forma, assim. Mas essas outras utilidades na Superquadra, né? Um comércio local, a escola. Tanto que no plano original dele, ele também não tem nenhuma preocupação com escola particular, né? Porque não era uma necessidade da época. A escola pública... A escola pública supria a educação de qualidade para que fosse necessário, né? Então, as crianças podiam sair, descer, ir pra escola, brincar. Então, você vivia naquele mundinho, assim, super parquinho. Pô, super fantástico. Legal. E até se tá chovendo, você brinca Embaixo, no pilotis ali, ó. Aqueles 2 dias que chove lá em Brasília. Ou se tá muito quente, fica na sombrinha. Depois tem bastante árvore lá também. Mas demorou pra crescer, né? Mas a ideia da vegetação era proteger, até em termos de som, né, de sombra. Eu acho que com o tempo depois elas hoje estão mais... E ela que amarra a Superquadra, na verdade, né? Que deixa aquela unidade, mais ou menos, de paisagem, pelo menos. Mas pra você se localizar lá é uma bizarrice, né? Porque... Vou falar qualquer coisa. Tipo, sei lá. Só sei que você mora na quadra Sul 310. Um negócio assim, né? Então é assim que você se localiza onde que é a tua casinha. Não é na rua, tal. Acho que é em qual quadra que você tá. Qual Superquadra que você... Agora, qual quadra dentro da Superquadra que você tá? Não sei como é que fala. Quem mora em Brasília, por favor, me ajuda conta. Aí. Eu sei que teve algumas superquadras ali que, assim, não foram implantadas todas, né, e tal, mas teve algumas que foram construídas mais para seguir como modelo, né, que inclusive daí tem o projeto do próprio Oscar, com projetos de paisagismo do Burle Marx, então que eram os modelos para serem seguidos, né. Então, lógico que depois algumas coisas foram sendo alteradas, mas de maneira geral era a concepção inicial, né. Qual que foi a primeira construção de Brasília? Foi o barracão. O barracão de obra. Mas era um barracão de obra do presida. Que o presidente precisava ir lá. Porque ele queria acompanhar de perto as obras. Ficar de butuca ali, né? Claro. Então precisava ter uma pista lá pro cara pousar o avião. Sim. Né? Um terrenão lá, um terreirão. Parece que até o avião dele afundou algumas vezes lá, né? Opa, olha aí. Não sei, Tava pesado demais. É que era tipo terra, né? Não era uma pista. Não era bem uma pista. Mas enfim. E daí eles tinham que fazer o canteiro de obras lá e tal. Eu falei assim, mas o Juscelino quer vir aí. O Juscelino gosta de tomar banho de banheira e tal. Chama o Oscar pra fazer o projeto. E daí ele fez um barracãozinho bacaninha de madeira. E fez o catetinho, né? Tá lá até hoje, né? Tá, pior que tá. Dizem que tá. Porque, na verdade, era referência ao Palácio do Catete, né? Que tem no Rio de Janeiro. Então, onde ele ficava lá o presida. Catetinho. Catetinho na nova sede. Catetinho. Catetudo. Catetudo. Então, na verdade, até a construção começa em 56. Tá? Então, eles têm de 56 a 60... Pra tocar o pau, né? Pra fazer o bagulho acontecer. Então, começou a obra. Maquinário, gente e tal. E daí o que acontece? Pô, vem gente do Brasil inteiro pra construir essa cidade. Claro, né? Porra. Por quê? Precisamos fazer mão de obra, num lugar ainda muito pouco explorado do Brasil, né, e tal. Então, os dados dizem que foram cerca de 60 mil funcionários, né, brasileiros, 60 mil, que saíram de todas as regiões do país, os chamados candangos, e foram para lá trabalhar. E um dado triste aqui que foram 91 mortes. Mas eu acho que esse número é bastante questionável, na verdade, porque não tinha registro porra nenhuma, entendeu? A galera saía lá do meio do nada com coisa nenhuma, ia trabalhar lá, o cara morria, ninguém sabia o nome, não tinha ninguém nem pra avisar. E assim, equipamento de segurança? EPI. Não. Quê? EPI. É chinela. Chinela, não mais chinela. Não, e é até engraçado porque tem um relato do Lelé, que é o João Figueiras Lima, né? E é bem interessante, tem uma reportagem na U, super completa, depois quem quiser ir atrás. Mas ele estava com 25 anos na época. E ele trabalhava pro Instituto dos Bancários. E aí ele, porra, né, se dispõe a querer também trabalhar e projetar os projetos em Brasília e tal.
E aí ele vai pra Brasília pra ficar realmente no canteiro de obras, assim, né? E ele relata, assim, que você começa lá a construção dos prédios que ele tava tocando. Pô, eram 2.000 funcionários que ele tinha que coordenar. Cara, 2.000 funcionários é tipo abrigo pra 2.000 pessoas, refeitório pra 2.000 pessoas, sabe, né? Cozinha, lavanderia, você tem que espaço às vezes pra família. Cara, era muita gente. Ele tava tocando, se eu não me engano, 11 projetos, 11 edifícios. E ele era recém-formado. Então ele falava, porra, eu não sabia o que tava fazendo, né? Porra nenhuma. Então ele terminava lá o dia e de noite, estudar cálculo estrutural, elétrica, hidráulica, né? Aprendendo realmente no canteiro de obra. E ele comenta que, assim, a cidade, esse fascínio para vir construir, né? Tinha dinheiro, então atraía muita gente. E muita gente que às vezes tinha algumas intenções um pouco diferentes, né? Então, assim, tinha muita bebida, muita arma, né? Então tinha muita briga, assim, álcool e porradaria. Ele até fala que, às vezes, para começar o trabalho, eles exigiam que você entregasse a sua arma. Olha, deixa a arma com a gente aqui. A gente vai guardar no nosso almoxarifado ali, depois, no final, a gente devolve. Mas ele falou que era um ambiente, assim, era bem estressante, complicado, mas ao mesmo tempo pra ele foi um puta crescimento, né? Porque e a galera trabalhava pra cacete, porque tinha muito pouco prazo pra tudo, assim, sabe? Tinha muitos problemas pra resolver, muita obra pra fazer. E eles tinham problemas, assim, de chegar material lá. Também, né? Nada, coisa, tipo, tinha rodovia, eles começaram a construir a rodovia também ao longo da construção da cidade. Então, toda a logística era super complexa, assim, sabe? E... Cara, esse Juscelino é um Loki. Mas sabe que a conformação das cidades satélites, de certa forma, eu entendo que também tá ligado com essa ida de funcionários lá para construir a cidade. Porque vai trocentas galera lá. Ah, sim. E a ideia é, tipo, depois terminou... Volta tudo? Não volta. Volta, entendeu? A galera começa a levar família. Sim, ficou por lá. Se estabelecer ali, se estabelecer, né? E tal. Vai formando o que é a cidade depois. Exatamente. E até na construção ali, o que aconteceu? Começou a faltar dinheiro no final ali, né? Porque tava correria, dinheiro comendo solto e tal, e o Juscelino e tal. E assim, daí ele, né, podia emprestar dinheiro de fora, podia não sei o quê. Eu sei que daí ele começou, parece que a fabricar moeda, então começou a aumentar a inflação. Ele fez alguns abusos econômicos aí. Isso é quando você tem a chave do cofre, é isso mesmo. Tá faltando dinheiro, imprime mais. É tão fácil. Né? Então o que acontece? Tanto que no final da obra ele vai quase que tipo semanalmente lá nos canteiros e assim, tá junto com o peão lá, sabe? Abraça, aperta a mão, Obrigada. Tamo junto, né? Vamos construir esse Brasil. Porque realmente ele sabia que se não concluísse aquela cidade, quer dizer, todo o legado dele, né? O mandato dele perderia completamente a importância, né? Então ele tinha uma obrigação, de qualquer jeito ele tinha que fazer aquilo acontecer. Então, e por outro passo, se desse certo, entra pra história, né? Porra. Exatamente, como entrou, hoje, né? Então, realmente, ele tinha uma obrigação, assim, né, de fazer. Então, efetivamente, 21 de abril de 1960, 250 mil pessoas... Minha mãe foi lá. Tava lá? Aham. Ganhou uma moedinha de ouro. Sério? Eu não tava lá. Minha mãe tinha 5 anos, né? Mas eles foram, diz que meu avô... É que tu avô é arquiteto, né? É importante contextualizar isso. Meu avô é arquiteto. Inclusive, ele trabalhou por 6 meses no escritório dos Oscar Niemeyer lá, quando acho que tava rolando o negócio de Brasília lá. Ele achou uma merda, foda pra caralho. Não, ele falou que ele não foi pra Brasília, né? Mas ele não gostou da experiência realmente de ter trabalhado com os Oscar Niemeyer lá. Ele falou que, inclusive, tipo... O Oscar era bem pau no cu com os arquitetos que ele mandava lá pra Brasília, assim. Tipo, tipo... Vai lá, foda-se, tipo, se vira lá. Não me ligue. Não me ligue. E diz que os arquitetos lá eram talvez um pouco maltratados lá em Brasília. Olha, né? Denúncia aí. Denúncia! Ministério do Trabalho. É a visão dele, né? E daí eles, quantas mil pessoas foram? 250 mil. 250 mil. Daí meu avô pegou o fusquinha dele, colocou a minha avó, caralho, os 2 filhos e zarpou lá de São Paulo pra Cabralha. Pra Cabralha, foi lá pra Cabralha. Mas aí até porque, assim, a galera realmente constrói, inaugura Brasília, só que daí tem uma grande dificuldade de levar os funcionários pra lá, né? Porque quem tava morando no Rio de Janeiro, que era funcionário público, federal, por exemplo, não queria ser transferido pra lá. Puta, pois é. Né? Então... Tem que ter um incentivo. Rolou um incentivo. E aí tem até um nome técnico que eles chamam dobradinha. Dobra o salário. Que dobra o salário. Caralho, velho. Aí começou o Brasil. Então, foda, né? Então, assim... Qual que é a influência de Brasília pros 4 anos que se seguiram, né? Mas realmente você vê que essa parte de dinheiro rolando em obras, com certeza...
Não posso falar com certeza. Mas talvez. Presumidamente, pode ter rolado, né? Porra, uma putaria desgraçada Nossa, deve ter com sido essa certeza. Brasília. São as caixas pretas de Brasília. Deve ter sido e ainda é, né? Ah, é. Não vamos entrar em detalhes. Só que daí, olha que legal o contexto brasileiro nessa época. Só pra... Em 60? É isso. Ó. Copa? Pô, Copa Brasil... foi antes, né? Hã? Copa foi antes. Então, o Brasil tinha Tem sido... Copa a cada 4 anos. Não, o Brasil tinha sido campeão em 1958. Né? Pelé, porra, primeira vez, somos campeões, né? No final da década de 50 surge a bossa nova. Um estilo, né? Brasileiríssimo. Marista Bueno também tava despontando aí nas quadras de tênis do mundo aí. Tava ganhando Wimbledon, West Open. Tava bombando Olha aí na... só. Brasília é inaugurada em 1960. Brasil disso que nós ganha estamos em falando. 1962 de novo o Cara, bicampeonato. mas olha né? só. Então, assim, só Eram coisa boa anos acontecendo. de Em 64, a ditadura rolando também. Então, assim, o Brasil... Fantástico. Voou. Boa. Daí fudeu a porra toda e... Foi campeão mais uma vez ali. Foi né? campeão mais umas 3 vezes. Que é o que importa, né? É, exatamente. Esse episódio até a gente não vai falar sobre as obras do Oscar, Não, talvez a gente não deixe vai para um outro episódio. Tem coisas que tem que falar no episódio único, né? O Congresso, talvez. É, exatamente. Então talvez a gente vai dividir em vários episódios, talvez. Então é o seguinte, vocês podem me perguntar? Posso. Quanto tempo o Oscar teve para projetar tudo isso? Quanto tempo Oscar Niemeyer teve pra projetar tudo isso? O tempo que durou a obra, né? O tempo que durou a obra, ele Foi fazendo. foi fazendo. Era projeto e já jogando no canteiro e Mas- faz do jeito que resolve aí. Mas ele fazia os croquis lá e jogava pra frente, né? Provavelmente, né? Não tinha como ele ficar detalhando tudo. Não. É, ele disse o seguinte, que o JK pediu para construir a capital lá, né? E tinha que fazer tudo em 3 anos, tá? Mas é evidente que ele, né, ficou todo esse tempo ali da obra fazendo. Quanto Oscar Niemeyer ganhou pelos projetinhos? Sabe que essa é uma curiosidade, eu demorei um pouco para encontrar, mas encontrei um relato Nota dele fiscal? aqui. Uma nota fiscal. Ah. Comprometedora. Não, mas ele falou o seguinte, que ele era funcionário de Da Brasília. Nova Cap. né? Então, ele foi até... Quando eu fui falar, daí ele relata que quando eu fui falar com o Israel Pinheiro sobre essa questão do salário, ele disse que ia me pagar como funcionário público, tá? Então ele ia ter um salário fixo e ganhando ali para desenvolver todos os projetos. Tanto que daí que diz ele que fechou, vou botar entre aspas aqui, porque eu vou dizer que Tava trabalhando lá. não fechou, mas que fechou o escritório dele. E daí ficou só com Brasília, na verdade, né? Fazendo só Brasília. Então ele deixou de pegar outros projetos. E ele relata que teve só prejuízo, na verdade, né? Com Brasília. Porque ele tinha um salário de funcionário e contratando gente para conseguir dar conta, né? E aí até o próprio Juscelino disse, Niemeyer, você tá ganhando muito pouco. Eu quero que você faça os projetos do Banco do Brasil, do Banco do Desenvolvimento Econômico, pela tabela do Instituto dos Arquitetos e tal, né? Enfim, quero te pagar mais. Né? E eu disse, não, sou funcionário, não faço trabalho que não seja o que eu tenho que fazer. Então ele diz assim que foi isso, assim, ele não ganhou dinheiro com a construção de Brasília. Para ele, talvez a grande motivação era a exposição, né? Quer dizer, poder construir uma cidade é um sonho, acho que talvez para qualquer arquiteto, né? Não, e fazer como ele quer, né? Total liberdade. Ó, quero fazer exato. esse pilar aqui bonito, que encosta no chão, uma malha, assim. Exatamente. Então, assim, ele tinha uma liberdade muito grande e realmente soube aproveitar isso, né? Tem um negócio que ele fala, não tem um negócio assim, você pode ir pra Brasília, você pode gostar ou não gostar, mas você não pode dizer que você viu uma coisa parecida. Hoje em dia pode, porque tem muita coisa copiada aí, né? O conjunto da obra ali, isso Não tem existe. nada Né? parecido mesmo. Eu acho assim, até tinha algumas críticas, inclusive foram lá na época, né? Mesmo em 59, assim, que... reclamava essa questão que a gente... Até que o Ian Gell fala, né? Da cidade que não é humana, com escalas totalmente para automóvel, que você andar a pé lá é complicadíssimo, porque realmente você pega aquela escala para você atravessar os ministérios ali, meu Deus do céu, né? Inclusive você vê no Google Earth Os caminhos, né? os caminhos que fazem na grama, né? Onde as pessoas vão cortando o caminho. Então, desde aquela época já existia um pouco essa crítica, né? Existia também a crítica da cidade ser uma cidade para 500 mil habitantes. Quer dizer, você limitar o tamanho de uma cidade parecia ser uma grande... Um problema, né? um problema. Futuro, né? E depois essa não previsão de onde os trabalhadores que vieram trabalhar, onde que eles iam morar, então muitos ficaram fora do plano piloto, né? Então, assim, eu acho que tem uma infinidade de críticas que dá, né? Eu entrei no Paranoá já, tomei banho no Paranoá, no Enéia Brasília 2004. Meu Deus, tava em construção ainda, quase. Mas eu queria falar uma experiência pessoal lá. Quando eu fui pra Brasília lá, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Então, o encantamento foi muito grande. Eu não sei se hoje
eu indo com mais maturidade, eu acho que ainda ser do caralho, né? Assim. Mas, assim, é muito impressionante, né? A escala da cidade, dos edifícios, é muito imponente, realmente. Então, eu tenho um sentimento muito... Eu sei que tem várias críticas né? Principalmente se a gente está fazendo uma leitura mais contemporânea da cidade, eu acho. Exato, com esse distanciamento, né? Eu acho que críticas sociais, eu acho que já até são da época também, que era meio razoável pensar na galera, né? Mas enfim. Eu não quero criticar, mas tem uma crítica. Inclusive, só um detalhezinho, por exemplo, a escola pública que tem nas superquadras, por exemplo, daí quem mora na superquadra, na verdade, os filhos não estudam na escola pública, né? Então estudam longe. E daí quem estuda ali, às vezes, são os filhos das funcionárias que fazem as limpezas das casas. Então, tipo, enfim. Que louco, né? É uma nova maneira, uma nova composição que a cidade foi se conformando. Mas... com o passar do tempo. Mas pra mim foi realmente isso, tipo, não ter visto nada parecido. Então me deu um carinho, eu tenho um carinho, assim, essa sensação, assim, de andar na superquadra, né? De sentir aquela arborização muito bacana. Minha sensação foi de amor. Que lindo. Que bom, que bom. Eu fui pra lá quando eu era muito criança. Eu tinha 10 anos. Então eu não... Assim, não tinha nenhuma, né? Enfim, bagagem arquitetônica, nada. O que eu gostava mesmo era de ir pro hotel, ficar pulando na cama, indo na piscina e usando o frigobar lá, né? Sei lá. Tomando todinho. Então... Caralho, não pode comprar do frigobar. Era muito caro, né? É ainda? Mas assim, eu lembro que mesmo quando criança, a cidade realmente me impressionou bastante, né? As memórias que eu tenho de sair de carro aqui de Curitiba para ir pra lá, fazer Vocês essa foram viagem. de carro? Puxada a viagem, né? É longe, a gente saiu bem cedo, tipo 5 da manhã e chegou lá era de bem noite cedo. já. 5 da manhã. Não, era de noite, assim, foi A gente não levou, tipo, umas 20 e tantas horas? 26. 26 horas pra ir da Curitiba pra Brasília de ônibus. Ah, não, a gente foi bem mais rápido mesmo. Mas uma coisa que eu acho que... por ter ido lá e beleza, achei legal, né, nas minhas memórias, mas talvez até durante a faculdade eu acho que fiquei muito crítico, talvez, à cidade, sabe? Porque ela não respeita o ser humano, porque ela é pro carro, porque, sei lá, não devia ter feito, superfaturou, enfim. Né? Acho que tem uma série de críticas e são realmente plausíveis e justificáveis. Mas hoje em dia, eu penso assim, putz, talvez em nenhum lugar do mundo uma cidade dessa foi possível ser construída. Né? Ela é uma representação de um símbolo de um movimento moderno, de umas ideias que gostariam de ser colocadas em práticas e que talvez durante todo o tempo né, no mundo não teve essa oportunidade. Inclusive o Le Corbusier, quando ele vem aqui para o Brasil em 62, ele vem para conhecer até o terreno da Embaixada Francesa, que ia ter em Brasília, e ele escreve nos seus caderninhos de viagem, né? Brasília é uma Vila Radiance verde. Então ele entende que grande parte daqueles conceitos que ele sempre sonhou em aplicar, pelo menos alguém botou isso em prática, né? E eu vejo isso de uma maneira muito simbólica, assim, olha, pelo menos houve uma oportunidade de criar uma cidade e a gente avaliar isso na prática, né? O que funciona, o que não funciona, o que deu certo, o que não deu certo. Nem que seja pra avaliar assim, nada funciona. Não, mas eu acho que faz parte também, sabe? Ela é uma cidade completamente diferente de qualquer outra, né? E eu acho que, até assim, procurei, né? Quantas cidades tem no Brasil? 5.570. Então assim, você acha Brasília uma merda? Então tem outras 5.570 cidades para você morar, né? E eu acho que e nem todas as outras cidades são lindas, maravilhosas, funcionam bem, também tem os seus diversos problemas e não foram planejadas, talvez, e é outro problema. Então eu acho que ela como símbolo e construção de uma nova cidade é super importante, assim. Eu particularmente acho do caralho ter Brasília como uma cidade dessa construída, tipo, no meu país, assim, sabe? Porque até, acho que o Juscelino também teve muito, desde a época de Minas Gerais, sempre expressou o progresso que ele queria imprimir as obras dele com o movimento moderno, né? Que era o que tinha de mais vanguarda na época. Então, tipo, se você for ver, a maioria dos países, os prédios governamentais são todos neoclássicos, tentando imprimir aquela prepotência, né? Já característica desses prédios, né? E Brasília é tão diferente de tudo isso, né? Que torna a gente único nesse sentido. Gostamos, então? Lúcio Costa, parabéns. Você é um gênio. E acho que é interessante também quem mora em Brasília. Nos contar seu relato, Falar assim, odeio, adoro. O que gosto, o que não gosto. Eu treino Paranoá também. Acho que esse relato de quem vive lá é importante, né? A gente visitou, né? Mas a gente não morou lá. Então, às vezes pode ser um pouco diferente as percepções. Mas essas distâncias realmente não vai ser uma coisa muito agradável aí no dia a dia, né? Essa setorização e tal. Conta pra gente. Fechou? Então, beijo. Pessoal, até mais. Falou!
Vou agradecer quem entrou em contato conosco nas últimas 2 semanas. Bom, então vamos começar a agradecer a galera que tá lá no nosso grupo secreto. Não é secreto. Fechado. No nosso grupo fechado do Facebook. Boa! Pra você que ainda não sabe, a gente tem agora também um grupo fechado lá no Facebook. Qualquer um pode entrar, contanto que seja nosso ouvinte aqui, né? Que seja arquiteto, tenha esses interesses em comum. Então, esse nosso grupinho do Facebook tá sendo muito bacana. Lá, a gente interage mais com os nossos ouvintes e tudo, tá sendo bem legal. Sem contar que todo mundo pode publicar coisa lá, então lá tem o melhor da arquitetura mundial. Se você quiser entrar... É um espaço livre, aberto, para você abrir seu coração a respeito da arquitetura, né? Vamos limitar a arquitetura por enquanto, pelo menos, né? Agora, assim, por que é fechado? Importante dizer, a gente não quer que tenha propaganda lá de outras coisas, a gente só quer conversar, trocar ideia. Então, se você quiser entrar lá, procura Arquipapo, responde o quiz do Cazu e vamos lá. Olha só, uma das perguntas que tem para você entrar no grupo é a seguinte: se você fosse uma obra arquitetônica, qual você seria? E tem umas respostas legais aqui que a gente vai falar, não vai falar quem escreveu, mas olha só. Uma pessoa falou: eu seria o MASP, uma caixa de sapato tomando forma. Olha aí. Olha só, essa aqui filosófica, ó. Eu seria a Sagrada Família, sempre em construção. Essa aí nunca acaba, né? Nunca acaba, a gente tá sempre em construção, né? MASP de novo, de cara acolhedor, mas pra conhecer direito tem que subir uma puta escada. Essa daqui pra mim foi a melhor. Capela Ronchamp, estranha por fora, estranha por dentro. Achei que ela ia falar que era bonitinha por dentro. Não, é estranha também. Tá, tem outra aqui, ó. Uma casa residencial comum, entre aspas, né? Porque não me destaco na multidão. Mesmo assim, sou único e importante pra quem me conhece de verdade. Isso aí, você é o único mesmo. Pega essa, hein? A Margaret Bake, do Bjarkingels. Usina de reciclagem em Copenhague, pois o projeto reflete como a minha vida, apesar de todo o lixo e coisas... Que isso? Às vezes tóxicas que o mundo traz pra mim e eu absorvo, tentando retornar com coisas positivas e diferentes. Olha, no iTunes, a gente tá com 189 avaliações. Caraca, tudo isso? Cara, acho que essa semana, próxima quinzena, a gente chega a 200, hein? Bora. E tudo 5 estrelas, né? Teve um bosta lá que colocou 4 estrelas, mas eu não achei ele. E-mails. Acho que vai você aí, Gabriel. Leia o primeiro e-mail aí. Vamos ver aqui, então. João Dreilich. Olá, novamente. Gabriel em primeiro. Puta, até que enfim, hein? Aleluia. Gabriel em primeiro. Renato e Cazu. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Continuo sem perder um episódio. Maravilha. Ouço pelo Google Podcast. Mas não sei se dá pra deixar comentário por lá. Não sei, acho que não mesmo, né? De qualquer maneira, me formei. Porra, tesão, cara. Parabéns. Fiz um parque linear de 82 mil metros quadrados. Porra. Pô, que projetão, hein? E por incrível que pareça, terminei com 1 semana de antecedência. E eu utilizei o tempo restante para aperfeiçoar os detalhes. Parabéns, João. Parabéns. Tô orgulhosa. Esse episódio de procrastinação me fez lembrar de algumas coisas que fiz durante o meu TFG que me permitiram ser menos procrastinador que o normal. Vamos às dicas aqui. Vamos lá. Dividi meus dias em 2 turnos, manhã e tarde. E, obviamente, utilizava os 2 para projetar. Mas no turno da manhã, eu me abstinha de qualquer distração que me tirasse a atenção do projeto. Desconectava a internet do computador, celular, também desativava o Wi-Fi, o 4G, só deixava para ligação mesmo. Tirava a TV da tomada, porra, é assim? E aí vai, né? Cara, TV da tomada é foda. Perdia a TV no armário. Perdia uns 30, 45 minutos depois do almoço para saber o que estava acontecendo no mundo fora da faculdade. Responder o WhatsApp, ver redes sociais, etc. É importante saber, né? Vai que tá rolando uma invasão zumbi ali, né? Pelo menos você tinha um tempo ali pra cuidar. E você preocupado em terminar teu TFG, né? Também marcava toda semana com a minha orientadora como forma de colocar metas no meu trabalho. E isso foi importantíssimo. Me ajudou muito a organizar e fazer as coisas direito, sem pressa, sem gambiarra. A outra coisa que ajudou muito foi, primeiro, fazer esboços, estudos, ideias, partido, diretrizes, anteprojeto, tudo à mão. Bem rústico mesmo. Para só então, com tudo definido, passar para o computador. Separar o projeto em etapas também me ajudou muito a concluir aos poucos, mas sempre com o todo já pensado no anteprojeto. Esfriar a cabeça também foi importantíssimo. Quando senti aquela pressão e a falta de criatividade, ia dar um passeio nos parques, na praia, no jardim botânico,
e voltava revigorado, de cabeça fresca. O problema é que depois de me formar, saí da dieta com as comemorações e nunca mais voltei. Agora estou mais procrastinador que nunca. O cara tá tirando atraso aqui. Pra completar, estou no limbo dos recém-formados. Puta, isso é barra. Sem cal, desempregado, esperando o nosso digníssimo conselho liberar o cartão. Puta merda. Voltar no episódio de dicas para entrevistas. Vai lá, cara. Desculpem pela relação acima, imagina, a gente adora. Mas achei que seria legal compartilhar. Cara, muito legal mesmo. Deixo também um link do YouTube para o vídeo que apresentei para a banca do TFG. Porra, que massa. É um vídeo curto mostrando algumas áreas do parque, que era opcional, segundo os critérios da banca. Mas o vídeo ficou bem bacana. Cara, que massa, João. Legal. Parabéns pela tua formatura. Que você tem aí uma carreira fantástica. Eu acho legal porque ele deu várias dicas, né? De realmente dividir o tempo, se organizar, ver aquelas coisas que te tiram o tempo, que te fazem ser procrastinador. E ele eliminou de uma maneira rápida e precisa. E conseguiu pelo menos terminar o TFG sem grandes loucuras, né? Acho legal esse negócio da orientadora também, que pra mim foi essencial, assim, que daí ajuda uma pessoa que tá com mais experiência, né? Ajudar a traçar os objetivos que tá chegando a cada semana. Então, bem valiosa a dica também. Então, aqui, ó, lê um comentário que a Aline Araújo da Mouri, ela mandou pra gente e ela escreveu aqui, ó. Sobre procrastinar, sei muito sobre o assunto. Afinal, graduação, mestrado, o bebê recém-nascido e doutorado. Mas eu fui me aprimorando ao longo do tempo e tô uma procrastinadora produtiva. Olha aí, Gabriel. Foi no mestrado que descobriu o método Pomodoro. Ah, lembra aquele Pomodoro que a gente tinha conversado lá? A gente falou meio por cima, daí ela deu uma explicada aqui. Mas eu ensino ele aos meus alunos, ajuda muito. Mas é importante ter uma meta diária. Então, como é que funciona o Pomodoro? É uma boa ferramenta porque você consegue trabalhar sabendo que terá um espacinho para procrastinar, como se fosse uma recompensa. Eu já adaptei o meu modo de trabalhar, mas o método padrão começou com trabalhar 25 minutos bem focados e alterar com pausas de 5 minutos. Aí depois de um determinado número de ciclos de 25 minutos, você pode fazer uma pausa maior. Vamos dizer, você faz 4 ciclos de 25 minutos e aí faz uma pausa de 15 minutos. Então a ideia desse Pomodoro é ser bem rápido, né? 25 minutos e aí você trabalha super empenhado lá. Quando estiver trabalhando, desliga todas as distrações, tipo celular, Facebook. Se vier na cabeça um pensamento, algo para fazer, escreve uma mensagem. Ou escreve uma mensagem para um amigo, anota num papel, e aí quando você tiver uma pausa, você dá uma olhada nessa tua distração. Ela disse que já adaptou um pouco a técnica aqui pro jeito de trabalhar. Então eu criei umas variações meio loucas, tipo, para projetar, meu ciclo é de 60 minutos ou mais. Eu atrelo a ele um tempo de X músicas. Para escrever ou estudar para o doutorado, eu faço coisas como começar com 15 minutos. No segundo ciclo, 20, 25. Quando estou disposta, começo com 60. Assim, quando chega o final, que eu estou bem cansada de ler, escrever, analisar os dados, né, o tempo já está mais curto. Daí ela dá uma dica aqui de livro que se chama A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Ela diz que não aplicou tudo, mas que pegou aí algumas dicas, algumas ideias para ser mais produtiva e principalmente menos procrastinadora. Sim, voltando ao método tradicional, né, do Pomodoro, é que na pausa você pode fazer qualquer coisa, pois a sua recompensa por fixar focado, você pode depois, ir pro videogame, Instagram, mas é extremamente importante sempre ter um cronômetro, medindo o tempo de trabalho e o tempo de pausa. E daí que vem o nome, daqueles cronômetros em formato de tomate. Obrigado pelo retorno, espero poder ajudar. Eu adoro o tema de produtividade porque sou bem procrastinadora. Muito por causa da ansiedade, porque faço 1000 coisas. E também porque sou casada com o ET, que é uma pessoa menos procrastinadora que eu conheço. Ele é daqueles que não sossegue enquanto não termina uma pendência e consegue dar conta de várias atividades, sem perder o sono no final de semana. Chega a ser irritante. Enfim, me empolguei demais, falei demais, mas valeu. E ela pediu para mandar, então, um abraço aqui para os ex-alunos dela, da UFRN e da Unifaxes. Unifax, será que é isso? Se não for pedir muito. Um abração pro Cazu, pra Renata e pro Gabriel. Aí, legal. Abraço para essa galera toda aí. Os alunos da Aline. Exatamente, a Aline da Mori. Valeu, Aline. Obrigado por compartilhar também essa tua técnica e explicar um pouco pra gente aí. Muito valiosa. Eu vou ler algumas mensagens do Instagram, gente. Começar com a da Amanda Idala. Ela escreveu lá pra gente. Sempre procurei algo externo sobre arquitetura e achei vocês no Spotify. Fiquei bem feliz com isso. Vocês conseguiram me motivar para estudar hoje de tarde. Não estava animada. Vocês são incríveis, já adorei. Olha essa coisa boa. Da Tiziana também, que ela escreveu lá que o episódio de procrastinação foi patrocinado pelo Eduardo, que é nosso orientador do mestrado e orientador dela do doutorado, e pelo ENCAC, que é um evento, né, que vai ter aí no segundo semestre de ambiente construído, né?
Ela falou lá, tô em crise, ouvindo o podcast enquanto minha pasta de referências de arquivo esfrega 540 mega de procrastinação na minha cara. Obrigada a todos os envolvidos. Bora ler esses 540 mega aí. Eu vou ler também 2 comentários novos que chegaram no nosso Castbox, lá que também é um aplicativo para ouvir podcast, né? Que dá para deixar comentário. Primeiro, Lindsay Silva, adorando a companhia de vocês nas noites de projeto e nas voltas para casa. Há pouco tempo comecei a ouvir o podcast por indicação de um amigo e estou adorando. É um episódio mais instigante que o outro. Acho que estou viciada. Obrigada, Lindsay. A Alexandra Pena também. Um tempo atrás eu li a seguinte afirmação: só se morre uma vez, viver se vive todos os dias. Olha só que bonito. Nunca mais esqueci isso. E eu tenho lutado muito contra a procrastinação. Eu procrastino fazendo listas do que tenho para fazer. Olha lá, Kazu. Pois é, essa é das minhas. É hilário pensando nisso agora. Não, mas você tem um parceiro aqui no Arquipapo. Puta, eu adoro procrastinar fazendo lista. Parece que está sendo super produtivo também, no fundo não tá fazendo porra nenhuma. Temos mais e-mail, Kazu? E-mail do Ítalo Vinícius. Olá a todos, sou um fã recente do Arquipapo e gostaria que soubessem que de todos os podcasts que eu vi com o tema arquitetura, o seu é o melhor. Caraca, repete, Gabriel. De todos os podcasts de arquitetura do mundo, o seu é o melhor. Um beijo, um abraço, Ítalo. Da galáxia. Adoro os comentários de todos e a edição do papo. Olha lá, essa é pro Kazu. É muito, muito bom de ouvir. Parabéns pelo trabalho. Gostaria de fazer um pedido que, se tivesse uma resposta de vocês, eu seria feliz demais. Porra, vamos ver, hein? Sou um jovem arquiteto formado há um ano e, milagrosamente, trabalho na área nesses tempos difíceis. Saí da faculdade e arrumei um emprego. Quem diria? Olha aí, ó. Pra quem mandou e-mail que tava formado sem emprego, há esperança ainda. Há esperança. E é difícil, haja responsabilidade. Portanto, gostaria de sugerir 2 temas, aproveitando esse contato com profissionais na área, que são: como lidar com os erros e soluções construtivas. Primeiro que é natural errar, mas não sei lidar com o erro de compatibilização. Puta, também não. Erros de aprovação em órgãos públicos. Foda também. De desenho mesmo. Isso me mata, também me mata. Tudo é foda. Puta, é barra mesmo, cara. Sério, já pensei em desistir por um erro de outra pessoa que no fim eu deveria estar de olho. Ítalo, você tá descrevendo minha sexta-feira. Cara, sério, cara, eu queria me matar ontem por causa disso. Muita gente deveria estar de olho, mas só de ter eu no meio foi um baque grande demais. Pois é, cara, às vezes a gente se culpa muito e não é culpa nossa, sabe? Tô desabafando aqui. E soluções construtivas, bem, já viram coisas em casas lindas que vocês adorariam fazer? Um bom exemplo, o piso da Casa Kaufmann. Gente, não tem nenhuma junta. E é de 1900 e bolinha. Como fazem aquilo? Como fazem a esquadria no piso sem desnível, do lado externo pro interno? Entra ou não entra água? Deve entrar. Enfim, sei que é demais, mas vocês são meus únicos amigos na área agora. E mais uma vez, parabéns, obrigado por compartilhar esse conhecimento. Cara, tamo junto, cara. A gente é brother nisso aí. Tem um livro que a Renata me deu quando eu me formei, que é de detalhes arquitetônicos. E lá tem muita coisa interessante. São detalhes bem particulares de obras bem interessantes, assim. E tem de vários sistemas construtivos. Tem de concreto, de aço, de madeira. É bem interessante. Eu acho que o nome é Detalhes Construtivos, não lembro bem. Boa, mas vale a pena ir atrás, né, realmente. Mas essa questão que o Gabriel estava desabafando, você estava falando dessas questões de compatibilização e erro, olha, a gente sofre mesmo, assim, acho que é uma coisa que todo mundo tem, já passou, vai passar, mas o que eu aprendi com o tempo e observando as outras profissões, todo mundo tem a maioria das profissões tem umas problemas assim, sabe? Porque hoje as profissões elas estão cada vez mais interdisciplinares e na construção civil mais ainda, né? Então a gente depende de uma rede de profissionais e de pessoas envolvidas, outras pessoas no escritório, prazo e tempo, enfim. Por inúmeras razões, claro, a gente tem que estar sempre tentando minimizar essas situações, mas o que eu posso dizer, não sei se ajuda ou não, é que acontece com todo mundo, né? Passar uma coisa ou outra e tá correndo atrás de solução. É isso aí. E eu acho que também, assim, é natural porque também, pelo que ele disse ali, ele é um recém-formado, né? No começo, realmente, a gente são várias
várias informações que a gente não sabe, que a gente acaba cometendo erros, né? Principalmente às vezes nessa parte de compatibilização e de órgãos de prefeitura, que em muitas faculdades às vezes a gente não tem acesso. Então é natural, assim, é uma fase de aprendizado também. Então às vezes tem que encarar um pouco, sem se cobrar tanto nesse sentido, né? Lógico, ninguém gosta de errar, mas aprende com o erro, anota lá e depois procura não fazer de novo. É isso aí. E no blog, Kazu, o que nós temos lá? E aí também tem um comentário lá no blog do Marcelo Marcos. Ele escreveu o seguinte: bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelos episódios. Vocês realmente estão me ajudando muito com esses bate-papos. Senti a necessidade de dar um feedback sobre os 2 últimos episódios. Este último sobre procrastinação e o anterior sobre o Ricardo Dias, que é o nosso professor na PUC. Olha aí, aluno do Ricardo. Legal. Este com o professor Ricardo foi um grande acerto de conteúdo, pois nós dentro do curso temos muitas dúvidas estruturais durante o processo em sala de aula. No último semestre, as poucas assessorias que tive com o professor foram essenciais para o andamento da matéria. E ele é tão bom e tão requisitado dentro da PUC que em aulas de projeto os alunos criam listas no quadro para tentar organizar quem vai ter assessoria. E isso antes mesmo do professor chegar na sala. Eu passei por 9 disciplinas de sistemas, torcendo para ter aula com ele, mas o destino sempre me trollou. Puta, olha aí. E sobre o episódio de procrastinação, eu acho que eu sou um procrastinador de sangue. Tenho uma personalidade nativa nessa desgraça. Às vezes tento combater o problema, mas sempre sou derrotado e sofro muito com isso. E quanto menos eu consigo produzir, mais eu sofro e me desespero a ponto de entrar num ciclo infinito de sofrimento. Vou usar as dicas sobre procrastinação eficiente, vou chamar de procrastinação sustentável. Abraços! Então, quem quiser entrar em contato com o Arquipapo, existem várias maneiras para fazer isso. Você pode mandar um e-mail para contato@arquipapo.com.br. Você pode mandar um direct, pode deixar um textinho em algum dos nossos posts lá no Instagram. E você pode entrar em contato com a nossa página no Facebook e você pode entrar no nosso grupo do Facebook, que são coisas diferentes, tá? Tem uma página aberta lá, normal, como qualquer outra coisa no Facebook, e tem também um grupinho fechado que é só responder as perguntinhas que o Gabriel falou. Além disso, você pode também deixar avaliações e comentários pra gente no iTunes e no Castbox. Por enquanto que eu saiba, no Spotify e no Google Podcast não tem esse espaço para avaliação, infelizmente. É isso aí. Beleza? Beleza? Um grande beijo. E até daqui a 15 dias. Falou! Tchau! Dinossauros é mentira, eu já falei isso pra vocês. Não teve dinossauro. Ok. Então vamos lá, Gabriel. Agora a gente vai falar que a Terra é chata também. Né? Não é chata, é plana. Plana. Ou Donuts, você viu essa? A Terra é um Donuts. Fala, galera, foda-se. Foda-se. Mas eu não sei que esse Cabralha teria ficado pronto. Cabralha não teria ficado. Não parece negócio que ficaria pronto. Já tava difícil com Brasília, imagine com Cabralha.